Ó, tá rolando churrasco aqui, galera. Com fome, bicho. Tá passando. Galera, tá passando o slide, não tá? Sim. Show. Sim, professor. Beleza, então vamos nessa. Começar logo me desculpando aí pelo atraso. Não não tenho esse costume, tá? Tem problema. Tem nada. Mas é que, por exemplo, quem é daqui de Teresina sabe que essa hora o trânsito é complicado. E eu vinha de uma outra missão de sala de aula, achando que ia chegar aqui às 19 horas, tanto que joguei para 19 horas a nossa aula, mas mesmo assim não consegui chegar. Mas estamos aqui. Ó, atenção. Nós vamos trabalhar o atual acordo ortográfico, tá? A gente não fala mais o novo acordo ortográfico, é o atual. Por quê? Porque não existe mais antigo, cara. A transição já foi. Só existe o atual, é o acordo que vige, tá? É o que está em vigor. E não é uma coisa tão simples porque passa pela aprovação e pela adoção de todos os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. São chamados países lusófonos, tá? Eles compõem o que nós chamamos de CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Maravilha, que são esses aí que vocês estão vendo, ó. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Eu sabia decorado, não sei mais. Estão aí no slide. Todos eles aceitaram com algumas ressalvas, mantiveram algumas coisas mais particulares, como, por exemplo, Portugal. Eles têm um C mudo que marca a tonicidade da sílaba. Por exemplo, ato. Eles escrevem acto. Tem um C para mostrar que a tonicidade está no A e não no Tó. Mesma coisa para contato. Contacto. Para mostrar que o tá é que é a sílaba tônica. Então, são particularidades que foram mantidas, né? Nós tivemos as nossas também. O H mudo no meio da palavra só ficou na palavra Bahia em relação ao estado. Todas as outras, você sabe que o H não existe, né? A não ser nos grupos de LH, CH e NH. Por exemplo, farmácia, Teresina, já tinha saído o H, mas mantiveram em Bahia. Então, é uma particularidade também, né? Então, nós temos aí este papo hoje. Vamos nessa. Essa cronologia aí é só para você ter uma noção de como não é uma coisa simples. Olha a primeira reunião, onde foi? No Rio de Janeiro, em 1986. Eu tinha 2 anos de idade e os caras se reuniram para bater aí um papo sobre o que nós estamos combinando hoje, né? Em 2021. Em 1980, a assinatura oficial foi em Lisboa. O Brasil só confirmou a sua participação depois. Em 98, para você ter ideia, em 1990, Portugal, né, lá em Lisboa, Portugal disse assim, olha, vamos fazer valer o acordo. Em 1994, aí todo mundo, cara, pode ser, mas o Brasil não está aqui, não tem nenhum representante. Como é que a gente faz? Os caras, não, pô, bora. Eu garanto, Portugal dizendo, saliente todo, né? Aí todo mundo, tá bom. Aí fizeram lá. Um ponto do documento dizia que em 94 ia entrar em vigor. Aí o Brasil ficou sabendo da fofoca, do fuxico, e só em 95 assinou a participação, ou seja, em 94 não adiantou nada. Aí eles tiveram que se reunir de novo em 98, só para eliminar aquela cláusula que dizia que ia entrar em vigor em 94. É muita picuinha, né, não? Em 2004, os outros países se reuniram e disseram assim, cara, bora fazer o seguinte, bora fazer valer só dos nossos países mesmo, bora deixar Brasil e Portugal de fora, que a picuinha tá grande demais. Aí o Brasil disse assim, que é isso, cara, tô com vocês, eu sou do gueto, eu assino. Aí assinou. Portugal só assinou, ó, em 2008. A primeira reunião foi em 1986. Portugal só assinou em 2008. E ainda botou o pé na parede. Portugal disse assim, não é para mudar esse monte de coisa, não. Quem tem que mudar são os outros. Eu não tenho que mudar esse monte de coisa que vocês querem, não. Chegou uma petição, tá aí, ó, foi entregue ao parlamento português uma petição com mais de 20 mil assinaturas contra o atual acordo. Agora, pasmem para o que eu vou dizer agora. Em Portugal, ainda hoje,
ainda hoje, existem núcleos de resistência. Como assim, Neto? Rapaz, ainda hoje existem pessoas lá em Portugal que não usam o atual acordo. Usam a maneira tradicional como já antes era usado. Não acredita? E em 2009 saiu essa mentirinha aí, ó. Casos ainda pendentes em torno de certas palavras serão divulgados pela ABL, Academia Brasileira de Letras. Mas foi só uma mentirinha. Deixa eu subir aqui para vocês poderem ler, mas vocês já têm esse material. Ó, casos ainda pendentes em torno de certas palavras serão definidos pelo VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que será editado pela ABL, Academia Brasileira de Letras, em fevereiro. Isso era em 2009. Nós estamos em 2021, em dezembro de 2021, e existem ainda alguns pontos que estão obscuros, mas que não aparecem na sua provinha de concurso, tá? Vamos lá. Me falem, passou aí para vocês o slide? Que eu fico um pé atrás. Sim, professor. Passou. Maravilha, então vamos nessa. Aí começa a primeira mudança de fato, tá? Para o atual acordo. Só que ela é a que nunca foi cobrada em prova de concurso. Nós reinserimos essas três letrinhas, K, W e Y, tá? Elas foram retiradas numa reforma. Existe uma diferença entre reforma e acordo. Reforma é uma coisa mais livre. O país pode fazer uma reforma. Um acordo é entre todos os países lusófonos. Mas reforma, o Brasil, por exemplo, pode fazer uma reforma, dependendo apenas de um plebiscito, né? Um referendo. Mas acordo aqui é mais complexo, que envolve todos os países da língua portuguesa. Então, essa mudança, devolvendo aí para o alfabeto essas três letrinhas, K, W e Y. Essas três letrinhas, elas têm lugar fixo, ó. O K é ali depois do J e antes do L. O W é ali mais no finalzinho depois do V e antes do X. O Y é a penúltima letra do alfabeto, ficando apenas antes do Z. Então, tem lugar para essas três letrinhas. Tem gente que acha que é em qualquer lugar. Uma vez, uma pessoa estava ensinando meu filho, mas não era professora, não. Era só, tipo assim, um quebra-galho, um primo mais velho, uma prima. Estava ensinando o meu filho uma tarefa. E aí eu cheguei e ouvi, mas não quis interromper. Aí ela estava falando sobre o alfabeto. Faz tempo, meu filho era pequenininho, aprendendo alfabeto. Aí ela jogava KWY no final. Terminava o Z, aí ela metia KWY. Na cabeça dela, o importante era ter as três letras. Não tinha lugar, não. Porque realmente, onde foi que cobraram isso? A não ser na tarefinha dele que iam cobrar, né? Tanto que depois eu organizei a posição. Mas, enfim, você tem que saber que essas três letrinhas voltaram a fazer parte oficialmente do nosso alfabeto da língua portuguesa, voltando, então, a ter 26 letras. Tá bom? Aí uma mudança cobrada em prova. Trema. O trema, quando eu olho para o trema, eu fico um pouco com pena dele, porque o coitado não era difícil. Cumpria o seu papel. Uma criança, quando ia falar linguiça, se ela falasse linguiça, professor, hoje eu almocei linguiça. O professor ia dizer assim, ó, linguiça não, filhão, é linguiça. Por quê, professor? Porque tem essas duas bolinhas em cima do U. Quando essas duas bolinhas aparecem, o U deve ser pronunciado. Linguiça, frequência. Ah, é assim? É. Então ele não erra nunca mais. Hoje em dia, se a criança for falar para o professor, professor, hoje eu almocei linguiça. O professor vai dizer, não, foi linguiça não, filho, foi linguiça. Por quê, professor? Porque sim, não tem mais trema, cara. O U continua sendo pronunciado, mas não tem mais o indicador, que era o trema. Então agora a gente vai ter que se virar para saber quando a palavra deve ter U pronunciado ou não. É por isso que todo mundo erra, o presidente erra. O presidente fala questão. Quando ele fala questão, está errado, é questão. O U não tem som na palavra questão. Então, nós vamos passar esse aperto aí daí para frente, sem esse trema, né? Ah, Neto, estou com pena do trema, agora eu quero usar. Eu acho tão fofinho, mas agora não pode mais não, senhor. Agora é erro se você usar. As palavras que mantiveram o trema foram palavras de origem estrangeira, sobretudo de origem alemã. Miller, milleriano e por aí vai, tá? Não existe mais o trema para palavras de língua portuguesa. Vocês gostaram desse meu copo aqui? Do Prof. Neto? Vou fazer um sorteio depois aí para vocês, tá? Tem copo, caneca, abridor de garrafa, pasta, gibi, livro. Eu acho que só. Depois a gente faz uns sorteios massa. Olha como era, ó, frequência, linguiça, sequência, ó, todas com trema, como antes era assim.
Agora, todas elas sem, ó. Frequência, linguística, sequência, tranquilo, sequestro, delinquente, todo mundo sem trema. Se você achar trema em palavra de língua portuguesa, vai estar errado. O trema ainda é correto nas palavras de origem estrangeira, porque nós não mexemos nas palavras alheias, né? Esta mudança, eu disse que o trema é a primeira mudança que aparece em prova. Esta mudança aí é a que mais aparece em prova. Porque esta agora, do ei, oi, nas palavras paroxítonas, é uma mudança que tem maior abrangência. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muitas palavras que se encaixam aí, entendeu? Nós temos em torno de 500.000 palavras em língua portuguesa. Uma boa parte delas se encaixa aí. Então, vamos aprender, ó. Antigamente, galera, toda vez que você encontrasse ei, oi, el, era só chegar e arrochar o acento. Não importava se a palavra era monossílaba, se ela era oxítona. Por exemplo, ó, ROI. ROI, R-O-I. Era só chegar e botar o acento agudo no O, ROI. Veja que é uma palavra monossílaba. Herói também tinha acento pela mesma razão, só que herói agora é oxítona, tonicidade na última sílaba, não tem só uma a mais. ROI é monossílaba, herói não é monossílaba, é oxítona. E o acento é o mesmo pela mesma razão, de tom aberto oi. Então, anzóis, herói, heróico. Onde você encontrasse oi, era só meter o acento. A mesma coisa para ei. Papéis, anéis, carretéis, plateia, assembleia, ideia. Era assim. Não é mais. Hoje, nós vamos precisar retirar o acento de duas situações. Primeiro, a palavra tem que ser paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? É a que tem tonicidade na penúltima sílaba. Uma palavra paroxítona tem tonicidade na penúltima sílaba, tá? Bora fazer uma revisão rápida. Quando a tonicidade está na última sílaba, você diz que ela é oxítona. Caju. Caju, a tonicidade está no ju, que é a última sílaba. Então, a palavra oxítona. Casa já é paroxítona, porque veio a tonicidade para o K, que é a penúltima. Então, você tem palavras que podem ser monossílabas, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, que são aquelas que têm tonicidade na antepenúltima. Por exemplo, número. Número não está no ró, não está no mé, está no nu. Número está na antepenúltima, então é uma proparoxítona. Ou seja, quando eu vou tirar o acento dos grupos e e oi, eu só vou retirar das palavras paroxítonas. Então, são duas situações. As palavras precisam ser paroxítonas e precisam trazer os ditongos e e oi. Ideia, por exemplo, a primeira palavrinha que temos aí, ideia. A tonicidade não está no A, está no DEI, é uma paroxítona. E trouxe para a gente o ditongo EI. Ah, então vai perder o acento. Paroxítonas, que trazem o ditongo EI, vão perder o acento. Ideia, assembleia, plateia, ok? A mesma coisa para paroxítonas que trazem o ditongo OI, como essa daí, ó, apoio. A tonicidade está no OI, né? Nessa sílaba OI. Então, é uma paroxítona que trouxe para a gente o ditongo OI em sua sílaba tônica. Então, as paroxítonas E e OI perderam o acento. Vou repetir. Eu não vou tirar o acento das monossílabas, nem vou tirar o acento das oxítonas. Então, eu não vou tirar o acento toda vez que eu encontrar E e OI, cara. Eu só vou tirar o acento quando a palavra for paroxítona. Eu coloquei na cor vermelha em destaque aí isso, ó. Não se retiram os acentos das monossílabas, das oxítonas, nem do grupo el. Elas continuam com acento. Você só vai tirar das palavras paroxítonas. Então, vamos lá. Naqueles exemplos que eu falei no início, ROI. ROI é monossílaba, deixa o acento aí. Herói é oxítona, deixa o acento aí. Agora, heróico, aí é paroxítona, oi, perde o acento. Beleza? Muito bem. Esta segunda regra, super cobrada também em concurso público, tá? É a regra do hiato. Como é que é, ó? Como é que eu separo a palavra saída? Sa, i, da. Observe que o i está formando hiato com a vogal anterior, né? Me lembra aí o que é hiato. Quando eu falo pai, eu tenho esse grupo ai. O A é forte e o I é fraco. Você não fala pai, você fala pai. Quando eu tenho um agrupamento de dois sons vocálicos em que um é forte e o outro é fraco, ou seja,
um é vogal e o outro é semivogal, o nome disso é ditongo. Mas olha a diferença de pai para pia. Pia. A força que o I tem, o A também tem. Os dois são fortes. Os dois são vogais. Aí, quando os dois são vogais, eu preciso separar e chamo isso de hiato, tá? Então, pai. Pai é ditongo, porque um forte e um fraco. Ai. Agora, pia, tua, lua. Os dois são fortes, os dois são vogais, nós chamamos de hiato. Hiato separa. Então, na palavra saída, esse I ficou sozinho no meio porque ele forma hiato com a vogal A, que é a vogal anterior. Agora, olha a diferença de saúde, saúde para feiura. Eu vou riscar. Se liga. Vou botar bem aqui, ó. Saúde. Sa-u-de. Observe a vogal U aqui, formando hiato com a vogal anterior. Não é não? Quando você viu a vogal U no meio da palavra, olhou para antes dela, você viu esse hiato entre a vogal A e a vogal U. Então, quando houver a vogal I ou a vogal U no meio da palavra, formando hiato com a vogal anterior, a regra é, eu devo acentuar. Saúde, quer ver outro? Ó, saída. Vê o que acontece aqui com a palavra saída que eu estou escrevendo. Ó. Saída. Eu vi a vogal I no meio, antes dela, eu estou vendo é hiato. Você está vendo aí? Ah, então eu devo acentuar. Agora pega saúde e compara com feiura. Ó, eu vou escrever feiura bem aqui, ó. Feiura. Neta, a vogal U está no meio. Beleza, ótimo. Agora eu vou olhar para antes da vogal U. Tem hiato ou tem ditongo? Tem ditongo, não é não? Ó, ditongo. Aí perde o acento. É isso. Então vamos organizar? Quando a vogal I e a vogal U estiverem no meio da palavra, eu olho para antes delas. Se houver hiato, o acento continua, como em saída e saúde. Se eu olhar para antes delas e encontrar ditongo, como em feiura, aí o acento vai embora. Quando é que o acento vai embora, então? Quando a vogal I e a vogal U estiverem no meio da palavra, antecedidas de ditongo. Olhei para antes delas e vi um ditongo. Olha a palavra baiuca, que quer dizer bodega. Ó, baiuca. Como é que eu separo baiuca? Bai, U, K. O U está no meio, não tá? Olha para antes dele. Tem esse ai, que é um ditongo. Quando isso acontece, o acento vai embora. Bocaiúva. Bo, cai, uva. O U está no meio, não tá? Olha para antes da vogal U. Ai de novo, que é ditongo. Então, quando eu tenho uma vogal I ou a vogal U no meio da palavra e antes delas, se tiver ditongo, o acento vai embora. Se tiver hiato, continua. Beleza? Cuidado, somente quando a vogal I e a vogal U estiverem no meio da palavra. Porque na palavra Piauí, eu vou escrever aqui pra gente, ó. I, au, I. A vogal I, eu olhei para antes dela e vi ditongo, ó. Vou tirar o acento? Não, porque o I não está no meio. A vogal I precisa estar no meio, antecedida de ditongo, para ir embora o acento. A vogal I e a vogal U precisam estar no meio e antes delas ter ditongo. Quando isso acontecer, o acento vai embora. Aqui eu não vou tirar, porque Piauí, muita gente vacila. Porque Piauí, o I não está no meio, está no final. Deixa o acento quieto, cara. Tudo bem? Olha a observação que eu faço aí, ó. As vogais devem estar no meio e antecedidas de ditongo. Olha como eu sou repetitivo, porque é assim que se estuda, ó. Se não estiverem no meio ou não forem antecedidas de ditongo, o acento continua. Por exemplo, saída. Saída, o I está no meio, mas não tem ditongo antes. O acento continua. Saúde, o U está no meio, mas não tem ditongo antes. O acento continua. Piauí, o I não está no meio. Baú, o U não está no meio. O acento continua. Tudo bem? É com a repetição que vem o domínio da coisa. Vogal I e vogal U no meio, antecedidas de ditongo. Aí o acento vaza. Se não for ditongo, ou se as vogais não estiverem no meio, o acento continua, tá bom? Nós tivemos uma primeira aula de análise textual, era muito papo, né? A segunda aula foi de emprego e colocação de pronomes. Também tinha muita coisa negociada entre nós. A aula de hoje, cara, ela é mais mecânica. A pegada dela é essa aqui mesmo, de repetição, porque a gente está mexendo com um pedaço de palavra, né?
A gente está mexendo com uma coisa mais estrutural, pedaço de palavra, acento para cá, acento para lá, né? Então é na paciência. Hoje é na paciência. Toma um café, molha o rosto, coma alguma coisa, é na paciência hoje, porque a aula hoje é bem metódica, bem quebra mesmo, né? De gramática, tá bom? Vamos lá. Número 3. Esse número 3 é um fôlego maravilhoso, a gente respira, faz bem. Por quê? Porque os grupos O, E, todos perderam acento. Olha que coisa boa. Todos. Não tem nenhuma palavrinha com os grupos O, E que tenham mantido acento. Nenhuma. Todas perderam. Olha aí a lista aí enorme, ó. Creem, veem, leem, deem, enjoo, perdoam, voo, povoam e por aí vai. Todas, olha como ficaram. Todas sem acento. Neto, sobrou alguma exceção? Nem para remédio, senhor. Todas perderam acento. Todos os grupos O, E, perderam acento. Regra assim é boa, né? Número 4. Não se usa mais o acento diferencial. Calma. O acento diferencial parecia ser nosso coleguinha, tá? Mas não era, não. O acento diferencial era o seguinte, o cara olhava para ele, aí pensava, por exemplo, assim, quando eu digo o pelo do animal está sujo, para eu entender que pelo aí é pelo cabelo, eu preciso do acento circunflexo. Pelo sem acento circunflexo é pelo preposição. Eu vou pelo caminho mais curto. A nossa mentalidade era essa. A gente achava que seria impossível saber do que se trata se não tivesse acento diferencial, o que é um papo furado demais. É conversa fiada, isso é lorota. Para eu saber se pelo é cabelo ou não, eu tenho que analisar o sentido da frase, cara. Simples. Olha as frases aí, ó. Ele nunca para no sinal vermelho. Este para com acento na cor vermelha, hoje é errado, porque antes este acento era acento diferencial. Era para eu saber que esse para quer dizer o verbo parar. Aí, hoje, a gente sabe que não precisa desse acento. Se eu disser, menino diabo, para! Ele sabe que é para parar. Não precisa de acento. A frase vem sem acento, porque o contexto me mostra o que é para fazer. Então, ó, o pelo do animal está caindo. Antes era com acento, agora não é mais. O acento diferencial, na maioria das vezes, era uma carga extra, entendeu? Era um peso morto que a gente carregava para lá e para cá. Então, vai-te embora acento diferencial, já vai tarde. Só que acontece o seguinte, nem toda palavra é bem resolvida assim em relação ao contexto. Nem toda palavra é bem resolvida assim. A palavra pôde no passado tem esse som diferente de pode, que é presente. Ah, Neto, então não precisa de acento, porque eu consigo saber quando é pôde e quando é pode. É, meu filho, você sabe quando é pôde e quando é pode pela oralidade. Imagina a escrita. Na escrita, se você encostar o ouvido lá, você não vai ouvir nada, não. Então, não tem essa de sonoridade para a escrita. Eu preciso de uma pista para saber se você está usando no passado ou no presente. Se fosse uma frase bem assim, ó. Se fosse assim, ó, vou escrever aqui, ó. E aí? Se eu fizer a leitura disso daí, aí eu desmascaro a coisa. A charada será descoberta, né? Você mata a charada. Mas eu não quero falar, eu quero que você leia. Como é que você vai saber se isso aí é ele pode ou ele pôde voltar? Não dá para saber. Então, a gramática entendeu a necessidade de manter o acento diferencial nesse caso aí. Por isso, se você quer usar pôde no passado, vai precisar ainda do acento diferencial. Quando a gente fala que o acento diferencial foi embora, vazou, a gente tem que fazer 3 ressalvas. Uma é o pôde, quando é passado, o acento foi mantido. A outra é o por, cara. Se eu disser assim, ó, como é que você lê essa frase bem aqui que eu escrevi agora? Ó? Você não sabe se eu vou por aqui, no sentido de direção, ou eu vou por aqui, no sentido de colocar. Então, para saber se o por é verbo, no sentido de colocar, eu preciso do acento diferencial. Toda vez que você for usar por no sentido de colocar, toda vez que for verbo, vai precisar desse acento diferencial. Então, o acento diferencial foi mantido no pôde, quando é passado, no por, quando é verbo, e na palavra forma. A palavra forma,
ela pode ser sem acento ou com acento. Esse acento diferencial, para diferenciar de forma, esse acento diferencial aqui, ele é opcional. Cuidado com isso, tá? Muitas questões cobram acento obrigatório, aí metem a palavra forma. A questão não está pedindo a alternativa correta, porque forma com acento é correto, mas a questão está pedindo a alternativa que tem acento obrigatório. Forma não tem acento obrigatório. O acento diferencial obrigatório é no pode, quando é passado, e no por, quando é verbo. O forma é apenas opcional. Tudo bem? Os verbos ter e vir, que também são considerados acento diferencial, tá? No singular é sem acento, ó, ele tem, ele vem, sem acento. E no plural, acento circunflexo. Eles têm, eles vêm. Para mostrar que agora é plural. É uma forma de diferenciar, não é não? Então, é acento diferencial também. Agora, cuidado, porque os derivados, como assim derivado? Ó, pensa comigo. O verbo ter, ele pode formar deter, ele pode formar conter, reter, não é não? O verbo vir, ele pode formar advir, intervir. Então, existem os derivados. Os derivados no singular já tem acento, mas é agudo. No plural, circunflexo. Então, bora organizar essa bagaça aqui. Os verbos ter e vir no singular, você não bota acento. João tem sorte. Não é singular? Sem acento. Quando eu digo eles têm sorte, agora é plural? Circunflexo. Agora, os derivados no singular já tem acento, mas é agudo. E no plural, circunflexo. Como eu vou subir aqui, para você ver, ó. Deixa eu subir mais um pouco. Ó, ele mantém sua conduta, ó, o mantém com acento agudo, porque é singular. Na hora que eu joguei no plural eles, ó, o mantém passou a ser circunflexo. Desculpa. O acento passou a ser circunflexo, não foi? Porque agora é plural. Mesma coisa para o verbo intervir, que é derivado também. João intervém, singular, acento agudo. João e Pedro, agora é plural, né? Intervém, acento circunflexo, para mostrar que é plural. Tem uma fala aqui no bate-papo. Sem áudio? Não, mulher, não me assusta não, Francisca. Quando foi que tu mandou isso, Francisca? Pelo amor de Deus, sem áudio. Alguém me dá um ok aí pro áudio para não... Estou ouvindo normal, professor. Ah, graças a Deus. Um anjo falou. Vamos seguir. Vamos fazer uma atividadezinha de acentuação aqui para ir aquecendo os motores, tá? Olha só. Qual das alternativas a seguir respeita a prescrição gramatical presente em novo acordo? Veja que essa questão ela não está pedindo uma alternativa que tenha sofrido alteração para o novo acordo. Está pedindo uma alternativa correta. A questão está pedindo uma alternativa correta. Não está pedindo uma alternativa que traga palavra que tenha mudado, que tenha sofrido alteração, tá? Uma palavra que esteja corretamente acentuada. Se sofreu mudança ou não precisou sofrer, é outros 500. São outros 500. Aqui a gente está falando de correção, o que está correto. Vamos lá. Letra A. Não havia mudança de ideia. Opa, peraí. Ideia é paroxítona ei. Esse acento vaza. Está fora a letra A. Letra B. Era comum encontrar fiéis. Ó, fiéis, galera, é uma palavra oxítona. A tonicidade está na última sílaba. Nós só vamos tirar o acento de ei, oi nas palavras paroxítonas, tá? As palavras oxítonas mantiveram o acento na manha, numa boa, não mexa com elas, lembra? Então, a letra B está correta com a palavra fiéis. Bora ver o erro das outras, né? Ó, na letra C, esse creem tem aquele grupo EE. Nós já sabemos que não vai rolar isso aqui. O, EE perderam acento. Na letra D, ela dourava os pelos. Sai daí acento diferencial. A gente sabe que para pelos o acento não foi mantido. Na letra E, saúde, tá lindo o acento. Ó. Veja que antes dele tem hiato, o acento continua. Saída, tá lindo também. Veja que antes do I tem hiato, deixa o acento quieto. Agora, feiura, senhor. O U tá no meio e antes dele tem ditongo. Lembra? Quando a vogal I ou a vogal U estiverem no meio e antes delas você encontrar ditongo, o acento vai embora. Então, aqui esse acento tinha que vazar. Gabarito letra B é a única correta. Show! Francisca Guiar vai entrar agora.
Muito bem. Outra de fixação, ó. Preencha as lacunas com o termo adequado a partir do atual acordo. Parecia inevitável a assembleia. Partiu para analisar a assembleia. A assembleia tem tonicidade na penúltima sílaba. Se é paroxítona EI, o acento tchau para ele. Então, a assembleia nós vamos escolher sem acento. Paroxítona EI. Eu apoio a lei. Também é paroxítona. Onde é que está a tonicidade? Na penúltima. Lembra que as paroxítonas EI e OI perderam acento? Então, apoio também vai ser sem acento que nós vamos escolher. Tranquila. Ô, bichinho, ô, treminha, sai daí, doidinho. O certo é sem trema, tranquila. Vem, grupo EE, a gente sabe que não tem mais acento circunflexo, nem para EE, nem para OO. E esta última palavra, esta última frase, ela é safadinha, ela acha que vai enganar a gente porque ela tem duas ocorrências. Ela diz assim, ó, João não para estudar. Eu lá quero saber se é verbo ou preposição. Acento diferencial para a palavra para não existe. Então eu vou usar esse para sem acento. Tanto para o verbo, João não para, como para a preposição. Ó, João não para estudar. Não existe o acento diferencial para a palavra para, tá? Para a palavra para. Você vai usar sem acento, tanto para quando for verbo, quanto para for preposição. Tudo bem? Então, fizemos aí o preenchimento dessas lacunas. Agora nós vamos trabalhar... Daqui a pouco a gente volta a falar de acentuação, tá? Agora vamos trabalhar hífen. É como se a aula começasse agora do zero, galera, tá bom? A gente vai sair da acentuação e a gente vai cair agora no terreno do hífen. A nossa atenção vai ser todinha agora... Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui, não. De vocês aqui. Ó. Deixa eu ver aqui no grupo. O Zoom não está respondendo, Francisca. Ela já deve ter resolvido aqui, né? Tá. Então, ó. Agora a nossa atenção vai ser todinha aqui, gente, ó. Olha o que eu vou fazer aqui com a palavra anti-inflamatório. Ó. Anti é a primeira palavra. Ó. Terminou com a vogal I. Inflamatório é a segunda palavra. Começou com a vogal I, né? Beleza. Então, a nossa atenção, a partir de agora, vai ser exatamente ali, ó, no final da primeira palavra e o começo da segunda. Porque, em tese, é ali que a gente vai encontrar o hífen. Tá bom? Então, nós vamos agora bater o olhão toda vez ali, logo. Naquela situação ali, no final da primeira e começo da segunda. Muito bem. Bem aí nós temos vogais iguais. Você está vendo? Ó, anti-inflamatório terminou com I, a palavra anti, começou com I, inflamatório. Contra-ataque, vogais iguais. Micro-ondas, vogais iguais. Semi-integral, vogais iguais. Ou seja, quando você encontrar vogais iguais, você separa, porque senão vai dar briga. Eles querem a mesma coisa, estão querendo a mesma coisa, estão disputando pelo mesmo espaço. São iguais. Então, ó, separa, senão vai dar briga. E se forem diferentes, aí você junta. Lembra aquela história que os opostos se atraem? Não são opostos, são só diferentes, mas se atraem. Então, ó, por exemplo, autoestrada, auto é a primeira palavra, terminou com a vogal O. Estrada começou com a vogal E. São diferentes? Aí você junta. Extraoficial, ó, são diferentes? Junta. Infraestrutura, junta. Semi-analfabeto, junta. Coautor, junta. Nós vamos ter aqui uma coisa diferenciada para o có e para o ré. Para o có e para o ré, nós nunca vamos ter hífen, tá? Mesmo que eu tenha vogais iguais, tá bom? Reescrever, coordenar, sempre sem hífen, tá bom? Vou botar aqui, ó, sem hífen. Show. Muito bem, então, quais regras nós aprendemos neste primeiro slide de hífen? Primeira regra, vogais iguais, separa. Segunda regra, vogais diferentes, junta. Beleza. Este segundo slide da parte de hífen, ó. Eu quero transformar esse slide todo numa manha bem aqui, ó. Eu quero que você pense comigo na palavra horas. Olha aí a palavra horas. Aí eu tenho 3 regras. Sabia? Quer ver? Ó. Qual é a primeira regra? A regra do H. Vou chamar a atenção aqui do H. Ó. Na palavra horas, você tem um H, não tem? Tem uma regra para o H. Qual é a regra do H? Sempre com hífen.
Sempre com hífen. O H, cara, sempre com hífen. Olha os exemplos aí, ó. Anti-higiênico, super-homem, anti-horário, mini-hotel, supra-humano, extra-horário. Toda vez que você encontrar o H, já saiba, ele quer o hífen dele lá, tá? Neto, mas nós temos exceções? Temos essas duas aqui, ó. Desumano, o H vazou, não foi? Ó, de humano, foi embora. Transhumano, o H vazou, de humano também, né? Neto, eu fui pesquisar em algumas gramáticas. Eu andei pesquisando em algumas gramáticas e descobri... Deixa eu afastar aqui. E descobri que existem outras exceções. Cara, isso aí é um negócio muito impalpável. Cada pesquisador, cada gramático que vai publicar alguma coisa, ele tem uma particularidade, uma visão diferente, diferenciada, né? Então, ele pode colocar alguma coisinha aqui, outra ali. Agora, não quer dizer que isso vai ser consumido dessa forma em provas de concurso. Se você faz um apanhado do histórico de cobrança disso aqui, você tem essas duas palavras aqui, quando aparecem. Desumano e transhumano, tá bom? Então, vamos ficar com essas duas exceções que são úteis para a gente. Outras são só alegorias. Só vão ocupar tua cabeça e tirar teu sossego. Então, imagina a palavra horas. H, sempre com hífen. Exceção, desumano e transhumano. Fechou. O que eu vou fazer com o resto da palavra horas? Você vai para o R. Esqueça as vogais, ó, vai para o R. Sabe o que vai acontecer com R? O hífen vai embora e vira RR. Vai para o S. Sabe o que acontece com o S? O hífen vai embora e vira SS. Quer ver? Vamos para os exemplos. Ó. Vem para cá. Antissemita. Antissemita. Vem aqui. Ó. Anti terminou com vogal I. Semita começou com S. O que acontece quando eu encontro S? Vira SS. Semirreta. Terminou com vogal. Reta começou com R. O que acontece quando eu encontro R? RR. Então, se eu tiver vogal de um lado e do outro lado R ou S, você duplica a consoante. Vira RR, vira SS. Ó, contrassenha virou SS. Antirracismo virou RR. Suprarrenal virou RR. Ultrarromântico RR. Neorrealismo RR. Antirrugas RR. Então, na palavra horas, eu tenho a regra do H, sempre com hífen, exceção desumano e transhumano, e tenho R que vira RR, S que vira SS. Você junta ou não junta essas três regras numa palavra só, num bizu só, né? Então vamos lá, vamos nos organizar, ó. No primeiro slide de hífen, eu tinha vogais iguais, separa, vogais diferentes, junta. No segundo slide de hífen, eu tenho três regras. H, sempre com hífen, exceção desumano e transhumano. R vira RR, S vira SS. Para eu memorizar essas três aqui, eu penso na palavra horas. O H, o R e o S da palavra horas. Moleza demais, meu Deus do céu, não é fácil. Próximo slide. Você lembra que o que aconteceu no slide passado era, eu tinha vogal de um lado e encontrava R do outro. Aí virava RR. Agora aqui é diferente. Aqui, cara, olha, inter já tem R de um lado, relacionado já vem com outro R do outro lado. Aqui eu já tenho R de um lado e R do outro. O que você vai fazer? Separar, filho. Tu vai juntar para ficar 3 R's, né? Tá doido? Quando eu tenho vogal de um lado e R do outro, vira RR. Mas se eu já tenho R de um lado e já tenho R do outro, separa, cara. São iguais. R de um lado, R do outro são iguais. Vai dar zebra, vai dar BO. Separa, senão vai dar briga. Lembra? Beleza. Essas duas palavrinhas, circun e pan, são duas palavrinhas que vão ter hífen quando você encontrar depois delas vogal, como aqui em pan-americano, encontrei vogal, tem hífen. M, como aqui em circunmeridiano, encontrei M, tem hífen. N, como aqui em circunnavegação. E H, que eu já sabia que o H sempre ia ter hífen, né? Ou circunhospitalar. Então, se você tiver que memorizar, você pode até deixar o H de lado, porque você já sabia que o H ia sempre ter hífen. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Circun e pan. Quando é que tem hífen? Quando eu tenho vogal, MN. Esse MN, aqui na nossa região, a gente conhece muito a expressão meio norte, né? Porque é a região meio norte do país. Tem TV meio norte, jornal meio norte, portal meio norte, né? Então, meio norte é uma expressão muito comum para a gente.
MN. Então, ó, quando é que circun e pan tem hífen? Quando eu encontrar lá na frente vogal, meio norte. Vogal, MN. É só memorizar assim. Quando é que circun e pan tem hífen? Vogal, MN. Vogal, meio norte. Tá bom? Como os exemplos que você tem aí. Neto, e se eu não encontrar nem vogal, nem M, nem N, nem H? Aí não vai ter hífen, pô. Ó. Circuncentro. Circun tá aqui, ó. Circun tá aqui, mas depois eu encontrei foi C. Não tem C na regra, não tem hífen. Ó, circun tá aqui, encontrei foi B. Não tem B na regra, meu filho, não tem hífen não. Pan celestial, encontrei C de novo. Se não tem C na regra, não tem hífen. Só vai ter hífen se for vogal MN. Neto, e o H? Não já te disse que o H vai ter sempre hífen? As únicas exceções são desumano e transhumano, não é não? Então você pode ficar só com isso aqui, ó, vogal MN. Vogal meio norte. É para quando tem hífen nas palavras circun e pan. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, essas 4 palavrinhas, pré, pós, deixa eu riscar aqui, pré, pós, ex e vice, são 4 palavrinhas que sempre vão ter hífen. Com exceção do pré, que tem esse asterisco aqui, ó. O que eu quero dizer? O pré, galera, só vai exigir hífen quando ele for tônico, ou seja, quando tiver acentuado. Então, pré, pós, ex e vice, você pode memorizar como 4 palavras que sempre vão querer hífen. Pré, pós, ex e vice são 4 palavras que sempre vão ter hífen. Detalhe para o pré, que precisa ser acentuado para exigir o hífen. Olha em pré-projeto, como ele está acentuado, ele quis o hífen dele. Já em pré-conceito, prever, pré-dizer, pré-caver, não tem acento no pré, então não tem hífen, tá? Só tem essa ressalva aí. Olha o pós com o hífen dele, olha o ex com o vice com o hífen, olha o vice com o hífen. Então, pré, pós, ex e vice. Para você memorizar, você pode pensar num pêndulo temporal. Como é que é isso? Ó, imagina, nós estamos aqui, né? Pré não é o que está antes. Ó, como eu vou deitar aqui para antes, ó, pré. Pós não é o que está depois. Eu saio do antes, vou lá para depois, ó, pós. Você viu, ó? Pré, pós. Eu vou voltar lá para o passado, porque ex ficou para trás, né? Ó, ex, vou lá no passado para o ex. Vice é cargo atuante, então eu volto para cá. Então eu venho, ó, pré, pós, ex e vice. De novo, pré, pós, ex e vice. 4 palavrinhas que sempre vão ter hífen com esse detalhe do pré que tem que ser acentuado para exigir hífen. E aqui nós temos uma última regra, uma última assim, né, dessas mais cobradas, que a gente também vai tirar de letra, porque é o seguinte, observe o que elas têm em comum aí, ó. Fala para mim, o que você está vendo que elas têm em comum? Esse né, não? Além, a quem, recém, bem, sem. Esse aí para todo lado vai ter hífen. Neto, mas tem exceção. Benfazejo, benfeitor, papapá, papapá. Você lembra que eu falei sobre os casos pendentes? Você lembra, não lembra? Pois é. Nós temos casos pendentes. Então, eu não vou selecionar como exceções esses não. Nós vamos agrupar todo mundo com hífen. Nós vamos pegar o que é consumido em concurso, tá? Esse aí para todo lado vai ter hífen, ó. Além mar, cadê? Além mar, a queimar, recém-casado, bem-amado, bem-vindo, sem teto, sem terra, sem noção. Essas expressões todas vão exigir o hífen por conta destas palavrinhas que tem esse som. Aqui nós temos 3 situações que são menos cobradas, mas aparecem e não são complicadas não, são bem simples, ó. Palavras que perderam a noção de composição. Vem comigo, ó. Pontapé. Cara, digamos que você esteja numa festa. Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. A Biane. Digamos que a Biane esteja numa festa. Num piseiro. A Biane está numa festa lotada, meu amigo. Um show lotado, lá no Diabo desta Expoap aí. Lotado. Ela não consegue enxergar o próprio pé, de tão lotado que está. Aí ela sente que alguém deu um chute na canela dela. Ela, acabei de levar um pontapé. Cara, quando ela fala pontapé,
ela não sabe se a pessoa usou a ponta do pé de fato. Mas ela sabe que pontapé é uma expressão que serve para qualquer chute. Pode ter sido dado com qualquer parte do pé, não necessariamente a ponta. Então, a expressão pontapé perdeu a noção real, literal, ao pé da letra. Então, perde o hífen. Se não é mais aquilo que quer dizer de fato, perde o hífen. Manda-chuva. Se eu disser assim, fulano é manda-chuva aqui na empresa. Tem alguma coisa a ver com chuva, cara? Não, né? Manda-chuva é o quê? Um líder, um chefe. Então, se manda-chuva não é mandar chover, junta isso aí, filho. Junta. Ok? Não tem hífen mais para essas expressões. Girassol é o sol, é que está girando? Ou é o nome da planta? É o nome da flor, né? Paraquedas. Pula de um avião com paraquedas, aí você aciona o equipamento. Vrum. Aí você para de cair e fica lá para sempre, é? Você continua caindo, não é não? Então ele não para a queda, ele suaviza a descida. Dizer que é parar a queda é só uma maneira de falar. Então essas expressões que viraram só maneiras de falar, perderam o hífen, tá? O tópico 10, ó, encadeamentos, sempre com hífen, sempre. Teresina, Ponte Teresina Timon. Pode botar hífen bem aí, entre Teresina e Timon. Ponte Rio-Niterói, hífen. Trecho Londres-Málaga, como no exemplo aí, ó, hífen. Eixo Rio-São Paulo, hífen. Hífen, tá? Expressões de encadeamentos, hífen. E a número 11, expressões negativadas. Antes, elas traziam hífen, agora não. Ó. O não cumprimento, o não pagamento, a não autorização, isso aí tudo é uma expressão negativada e é sem hífen. Tá bom? Como nos exemplos aí, ó, não comparecimento e não pagamento, sem hífen. Cadê aqui? Questões. Vamos lá. O hífen será sempre usado quando a segunda palavra for iniciada por qual letra? Fala para mim. Qual letra nós combinamos que sempre vai querer o hífen dela? H. Anti-higiênico. A gente pode até colocar aqui, mais uma vez, as exceções. Quais são? Desumano e transhumano. Eu estou aqui fungando, gente. Não é Covid, não. É uma espécie de alergia aqui. O ar-condicionado está bem em cima de mim. Por isso que eu estou bebendo muita água. Então, ultra-risível. Fala para mim, como é que fica corretamente ultra-risível? Fala para mim, ó. Ultra terminou com vogal, risível começa com R. Opa, vira RR, filho. Sobretudo, não há nenhuma razão para esse hífen existir. Junta isso aí. Mini pires, não há nenhuma razão para esse hífen existir. Junta isso aí. A única razão para ter hífen é em anti-higiênico por causa do H. Então, letra B é o gabarito. Vou subir isso aqui para a gente resolver a número 2. Ó. O hífen também deixou de ser usado quando a primeira palavra termina com vogal. Mas em qual alternativa há ainda a utilização correta do hífen? Bora para cima. Na palavra autoescola. Autoescola, deixa eu me achar aqui, ó. Autoescola, auto terminou com a vogal O, escola começou com a vogal E. Se são vogais diferentes, tinha que juntar. Então a letra A está despachada, está fora. Letra B. Termos econômicos como agroindustrial. Cara, mesma coisa, ó. Agro termina com a vogal O, industrial começa com a vogal I. Tem que juntar, filho. São vogais diferentes, você junta. A letra C veio com essa lorota aí, ó. O prefixo mini, que passará a levar hífen. Alguém hoje aqui estudou mini? Não. Então não venha com essa história de dizer que mini exige hífen. Não invente regra. Não crie regra. E a letra D diz, ó, o prefixo vice, que levará sempre o hífen. Aí sim. Quais são aquelas 4 mesmo? Pré, pós, ex e vice. De novo. Pré, pós, ex e vice. O vice está entre elas. Então, a letra D é a única correta. Marque aí, é o nosso gabarito. Próxima. De acordo com as alternativas abaixo, quando não se usa o hífen, bora para cima. Letra A. Quando o prefixo terminar em N, como em sem terra, o cara está dizendo que o sem é sem hífen. Mentira. Nós combinamos que todo em é com hífen. Então, sem terra é com hífen.
Então, a letra A está fora. Letra B, quando a palavra iniciar com R, como em interregional. Cara, interregional terminou com R e começou com R. Quando tem R de um lado e R do outro, você separa, tem que ter hífen aí, o cara não botou. A letra C é uma pegadinha, porque a palavra hiperativo não tem razão para ter hífen, mas esse apenas foi que botou tudo a perder. Tu quer dizer que de 500 mil palavras da língua portuguesa, a única que não tem hífen é o hiperativo. Apenas a palavra hiperativo perdeu o hífen. Tá louco? Um monte de palavra não tem hífen, então esse apenas botou tudo a perder. A letra D aqui é a resposta, ó. A questão está perguntando quando é que não se usa hífen, né? Ó, quando o segundo elemento começar por vogal, como em hiperativo. Hiperativo não tem nenhuma razão para ter hífen. Procura alguma razão para ter hífen aí. Não tem vogais iguais, não é uma daquelas palavras que nós combinamos, não tem H, não tem nada. Então, a letra D de dado é a correta, pode marcar para ser feliz. Vou subir aqui. Qual dos grupos abaixo contém um prefixo que não exigirá sempre o uso do hífen? Vem comigo, ó. Eis. Eis está entre aquelas quatro. Sem e além, ó. As quatro é pré, pós, eis e vice. Você sabe que elas querem hífen, sim, senhor. O sem e o além querem hífen, sim, senhor. Na letra B, a quem, recém, tem o em, que quer hífen, sim, senhor. E o pós, que está entre as quatro, pré, pós, eis e vice. Então, todo mundo aí quer hífen, né? Aqui na letra C, o vice, que é hífen, está entre as quatro, pré, pós, eis e vice. O pós está entre as quatro. Agora, ultra. Alguém aí estudou ultra? Ultra ninguém pediu hífen, não. Então, por causa do ultra, o gabarito vai ser letra C. Pode marcar. Na letra D, sem, eis e pré, todo mundo aqui quer hífen. Então, por causa do ultra, é que a gente não tem hífen e é gabarito letra C. Beleza? Essa questão é boa, ó. Esse exercício, na verdade. Eu vou botar aqui para baixo, depois eu boto lá para cima, tá? Ó. Em relação ao uso do hífen, para cada palavra, assinale a alternativa de acordo com o novo acordo ortográfico. A alternativa correta, né? Então, agora eu vou subir aqui. Beleza. O que vai acontecer aqui, galera? Ó, o bem criado, do lado esquerdo para mim aqui, na tela, né? Do lado esquerdo da tela, está sem hífen. E o mesmo bem criado, do lado direito aqui da tela, está com hífen. Então, uma dessas formas é correta, a outra é errada, a gente vai marcar um X na correta. Vamos junto? E nós vamos justificando, né? O fato de ter ou não o hífen. Vem comigo, ó. Vamos lá. Bem criado é com hífen, porque em sempre tem hífen. Extraoficial é sem hífen, porque são vogais diferentes, você junta. Ultrassom é sem hífen, porque o S vai virar o quê? SS. Infraestrutura é sem hífen, porque são vogais diferentes, você junta. Eu já vim pro lado de cá. Contra-regra. Você está vendo um R aqui? Vai virar o quê? RR. Então é sem hífen. Interregional. Ó. R de um lado, R do outro, separa. Então eu vou para cá com hífen. Micro-ondas. Ih, cara, vogais iguais, então separa. Venham para cá com hífen. Paralama. Paralama é uma daquelas expressões que perderam a noção de composição, que você não para a lama, né? Então, se perdeu a noção de composição, perdeu o hífen. Recém-casado. Você lembra que todo em tem hífen? Então, vamos para cá com hífen. Desumano, né? Tem a exceção. Desumano e transhumano. É assim, sem hífen e sem H. Vice-campeão. Opa, o vice é uma daquelas quatro palavras. Pré, pós, ex e vice. Então, o hífen está aí bonitinho, vou marcar aqui. Pan-americano. Como é que é a história do circum e pan? Vogal, MN. Vogal, meio norte. Ah, não é vogal? Então, vai ter hífen, vou marcar aqui. Super-homem. Homem tem H, não tem? O H não quer sempre o hífen dele? Então, eu vou marcar super-homem com o hífen dele aqui. É isso. Nada fora do que a gente combinou, né? Tudo dentro dos conformes. Deixa eu descer aqui, para a gente poder enxergar aqui em cima. Ó, o que vai acontecer agora? Nós vamos circular as palavras que estão incorretas. Esse aqui é o último exercício, porque vai juntar tanto acentuação quanto o hífen. Tudo que a gente combinou. O atual acordo, o uso do hífen, tá bom? Vamos lá. Vindos do Piauí, bora para o Piauí? Bora analisar Piauí? Ah, Neto, o I continua com acento, porque não está no meio da palavra, está aí no final, deixa o acento quieto.
Aqui não era para estar destacado o João, não, era Ataíde, cara. Ó, Ataíde, ó. O I está no meio, antes dele tem hiato, o acento continua, tá tudo bem. A gente só tirou acento quando antes dele tiver ditongo, né não? Então até agora eu não vou marcar ninguém, não. Heróis. Heróis, olha onde é que está a tonicidade, ó. Na última sílaba, é uma palavra oxítona. Ninguém combinou de tirar acento de E e O e das oxítonas. Nós só combinamos de tirar das paroxítonas. Então até agora está tudo certo. Semi-indolentes, ó, vogais iguais, separa. A análise agora é de hífen, mas também está tudo certo, porque são vogais iguais. Aí começa a bagaceiro, ó, heróicos. A tonicidade está na penúltima sílaba. Isso aqui é uma oxítona. Oxítona O, meu filho, não tem mais acento, não. Então aqui eu vou circular heróicos, porque ela está errada. Tinha que ser sem acento. Heroísmo, ó, o I está no meio e antes dele tem hiato. Deixa o acento quieto. Autossuficiência vacilou. Porque se eu tenho S aqui, ó, tinha que ser o quê? SS. Então eu vou circular autossuficiência, porque está errado. Ó. É a segunda palavra errada até agora. A primeira foi heróicos e agora autossuficiência. Tranquilidade. Ó, o bichinho, oh, meu Deus, o trema, papai. Tem mais não, eu vou circular aqui também, ou dar a peninha dele, né? Não tem trema. Aí agora eu vou subir aqui essa minha cara. Vou subir isso aqui. Para a gente arrochar essas palavras agora aqui. Ó, pelos. Não tem mais acento diferencial em pelos, cara. Só tem no por, que é o que está bem aqui, ó. Por, está certo. E em pôde, quando é passado. O forma é opcional. Mas o pelos não tem, não. Então eu vou circular o pelos aqui, ó. Eu circulei o por. Eu tenho que apagar agora isso aqui, né, não? Deixa eu ver se eu aprendo a apagar bem aqui. O Fernando até me ensinou. Eu não vou mexer, não. Isso aqui está correto, tá, gente? Eu circulei de vacilão, mas aqui está correto. Cadê? Isso aqui está correto. O erro está em pelos, né? Como você bem sabe. Enjoo, tá certo ou errado? É errado. Não tem mais acento no grupo O. Cruéis, se liga. Cruéis, a tonicidade está na última sílaba. Então tá tudo bem. É oxítona. Ninguém mexeu na oxítona, não. Olha aqui em quem é que nós vamos mexer, ó. Plateia. Plateia é paroxítona E. Não é para ter acento nas paroxítonas E e O. Então eu vou circular plateia. Escarcel, alguém mexeu no grupo El? Não. Então continua com acento. Então vamos lá, ó. Resumindo. Heróicos está errado, porque tinha que ser sem acento, paroxítona OI. Autossuficiência está errado, tinha que ser SS. Tranquilidade está errado, tinha que ser sem trema. Pelos está errado, porque perdeu o acento diferencial. Enjoo está errado, porque grupo OO é sem acento. E plateia está errado, porque é paroxítona E. Perdeu o acento. Deixa eu baixar aqui. Então, vamos lá. Feiume. Feiume, ó, você está vendo que o U está no meio, mas antes dele tem ditongo. Então, ó, o acento vai embora. Circula feiume que está errado. Tinha que ser sem acento. Entreolharem, ó, vogais diferentes, junta. Tá tudo bem para entreolharem. Sobreerguerem, aí vacilou, cara, ó. Vogais diferentes, ou vogais iguais, separa, meu amigo. Isso tá errado. Sobreerguer tinha que ter um hífenzinho ali, são iguais. Vai dar briga. Contraordem, vacilou, porque são diferentes, tinha que juntar. Contraordem tem que ser sem hífen, porque são vogais diferentes. Micro, ó, ultrassom. Ultrassom vacilou também, porque tinha que ser o quê? SS. Cheio de erro. Micro-ônibus errou de novo, porque se são vogais iguais tinha que separar. Ih, cheio de erro. Antirreligiosa, errado também, porque vira RR, lembra? SS e RR. Ai, tinha embora errado também. Macro-orações está de palhaçada, vogais iguais, tinha que separar, a gente já sabe, está errado também. Semideuses não tem nada que vá obrigar você a botar hífen, tá certinho aí. Microhistória, tu acha que o H vai aceitar isso aqui? O H só vai embora, filho, em desumano e transhumano. Não é nenhuma coisa nem outra aqui. Então, aqui, microhistória está errado, tinha que ter o H e tinha que ter o hífen dele. Paraquedas, perdeu a noção de composição, não tem mais hífen. Então, todas estas aí estão erradas também. Nada de inédito, nada fora do que a gente combinou, nada demais, não tem sofrimento, né? Então, tá aí. Trabalhamos hoje a acentuação gráfica, o atual acordo ortográfico, lá desde a introdução, o início de tudo, o entendimento da necessidade, a origem do atual acordo. Passamos para o estudo do hífen,
Fizemos atividades envolvendo acentuação, hífen e depois as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, para fechar, esta questão de mais acentuação, né, voltada para o atual acordo. Ó. Os vocábulos voo e ideia perderam o acento gráfico com o atual acordo, né, o novo acordo, que é de 90, 86. No entanto, continuam com acento gráfico obrigatório. Olha, se liga naquela coisa que eu te falei. Ó. Ele quer um acento obrigatório. O para, quando é verbo, não tem mais acento diferencial. O creem, esse grupo EE, não tem mais acento. Pelo, não tem mais acento diferencial. Esse tem no plural, tudo bem. Pera, não tem mais acento diferencial. Deem, esse grupo EE, não tem mais acento. Forma, tem acento, mas ele é opcional. Não é obrigatório. O cara quer um acento obrigatório. Cuidado com essas pegadinhas já besta, viu? Letra D tá fora, porque não é que tá errada, porque não é obrigatório. Coa também não tem acento. Diferencial de coa não tem. Por, quando é verbo, acento diferencial obrigatório. Pode, quando é terceiro do singular no passado, obrigatório. Então aqui é porque perdeu, viu? Mas aqui tinha pretérito. Tá bom? No pretérito quer dizer passado. Se você pegar essa questão original, você vai ver que tem pretérito nela, que é para poder ser obrigatório. Então, o por quando é verbo e o pode quando é passado. Obrigatório, o acento diferencial, letra E, é o velho gabas, que é o que a gente quer marcar para arrebentar lá. Se eu apertar bique, eita, cara, toda vez eu aperto aqui achando que eu vou aparecer... Ah, voltei. Se eu der 2 cliques, só nada. Muito bem, é isso. Beijo no coração. Revise tudo, tá, gente? Revise tudo com calma. Cada tópico desses, esse material tá riquíssimo e muito útil para você, para sempre. Não é só para prova, não, é para sempre. Tá bom? Beijo no teu coração. Vai estudar, vai revisar. Valeu. Fui! Beijo, professor.
Sou Melissa